Pronto, pessoal, chegamos agora no dia 7 de fevereiro, tá certo? Nossa quinta aula, né? Nossa quinta aula ao vivo, tá transmitida pelo Zoom, aqui na nossa revisão 60, né? De 60 horas, tá? Então chegamos aqui à nossa quinta aula ao vivo. Essa semana vocês vão receber aulas gravadas, tá bom? E vocês têm que acompanhar a aula gravada também, pessoal, senão vocês não completam o ciclo, né? Que precisa para a sua aprovação. Nosso tema hoje: Direito Constitucional, tratando aqui sobre o poder executivo. Mas para falar de poder executivo, que ele está ali inserido dentro da organização dos poderes, nós temos que lembrar de algumas regras básicas para conseguir compreender esse tema, né? Nós sabemos que o Estado realiza funções, não é isso? E dentro das funções que o Estado realiza, nós temos a função de administrar, que fica ali, regra geral, voltada para o poder executivo. Temos a função de legislar, de criar as normas, que ela fica voltada ali para o poder legislativo. E temos a função de julgar, que fica ali uma função como função principal do poder judiciário, tá bom? E aí, pessoal, dito isso, nós temos que saber que essa separação de funções entre uma função administrativa, uma função legislativa, uma função judiciária, ela foi criada ali por Montesquieu há alguns anos, né? Alguns anos, que eu digo 200 anos, né? E ele criou ali a ideia da separação de poderes, que cada função dessa do Estado deveria ter uma chefia separada. Para quê? Para impedir arbitrariedades, para impedir que o poder fique concentrado nas mãos de uma única pessoa e essa pessoa cometa ali a arbitrariedade. Por isso, né, que se falou que nós temos ali as funções, que é a função administrativa, a função legislativa e a função jurisdicional do Estado. Então, essas funções do Estado, ela tem que ser chefiada cada uma por um órgão ou pessoa diferente. Assim, nós vamos evitar a arbitrariedade. Então, a nossa Constituição, adotando esse sistema, ela cria ali o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder executivo vai administrar, aqui, ó, vou deixar até aqui uma dica já de prova, né? O poder executivo, ele vai fazer a parte da administração pública, né? Vai construir escolas, vai construir creches, vai cobrar os impostos, tá certo? Perfeito? Tudo ali cabendo ali ao poder executivo. Já o poder legislativo, pessoal, ele vai fazer o quê? Criar as regras, criar as leis, criar as normas, tá certo? Já o poder judiciário, tá certo? Perfeito? Ele terá a função de julgar. Então, você percebe que nessa separação de poderes, cada poder ficou com uma atribuição, tá bom? E aí, sabendo disso, já temos que ter uma ideia na nossa prova. Qual é? Essa aqui, pessoal. Essa separação de poderes é uma cláusula pétrea, ou seja, isso não tem como ser abolido da nossa Constituição. Sempre estará lá na nossa Constituição, tá, os três poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Está aqui o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, que diz o quê? Que a separação de poderes é uma cláusula pétrea, não pode ser abolido da nossa Constituição Federal, tá bom? E aí, diante disso, vamos para outro tópico, que são as funções de cada poder. Então, cada poder, pessoal, palavrinha da salvação, palavrinha de prova. Cada poder tem uma função típica e tem função o quê, pessoal? Atípicas, tá? E dentro dessas funções típicas, tá aqui, ó, o poder executivo, tá aqui, ó, a tabelinha da salvação. O poder executivo vai fazer o quê, pessoal? Administrar a coisa pública. O poder legislativo vai fazer o quê, pessoal? Criar as leis e fiscalizar o poder executivo. Já o poder judiciário vai julgar, tá? Então, temos aqui. Só que, além das funções típicas, nós temos que lembrar que os poderes exercem também funções atípicas, né? Esses poderes exercem também aquilo que nós vamos chamar, a partir de agora, de funções atípicas. Professor, o que seria essa função atípica? É uma função que cada poder vai exercer, que não é a principal dele, tá? A função principal do executivo é administrar, mas o poder executivo também, ele legisla, ele cria normas. E ele cria normas como, né? Como, por exemplo, quando ele edita uma medida provisória, tá certo? O poder executivo também, pessoal, vai julgar. E julga o quê, pessoal? Os processos administrativos, os PAD, tá certo? Então, aí você tem aí as funções atípicas, né? Exercidas pelo referido poder
executivo, tá bom, pessoal? Então, função típica dele é administrar, função atípica, legislar, quando o presidente, por exemplo, pede uma medida provisória, edita uma medida provisória, ou quando ele julga, né, julga seus pares, né, quando lá os funcionários do Poder Executivo são submetidos a julgamentos administrativos, tá? Quem está julgando é o próprio Poder Executivo, tá bom? Certo? Já o Poder Legislativo faz as leis, mas ele também tem função atípica, tá aqui, ó, a função principal que sempre cai na prova, julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Ali uma função do Poder Legislativo, e ele também administra, pessoal. O Poder Legislativo vai administrar os seus serviços, seus funcionários, seus concursos, as licitações, seus órgãos, tá certo? Então, ele exercendo ali funções que a gente chama, tecnicamente, de funções atípicas, tá bom? Já o Poder Judiciário, também, né, exercendo aqui função típica de julgar, mas também exerce funções atípicas de administrar. Professor, e o que o Poder Judiciário administra? Pessoal, ele administra seus próprios órgãos, ele faz seu concurso, tá? Ele vai conceder férias para os seus servidores, vai fazer suas licitações, então ele está administrando, tá bom? E ele também prepara o seu regimento interno, que termina sendo uma norma. Tá aqui, ó, o Poder Judiciário criando normas, né, através dos seus regimentos internos, tá bom? Então, já entendi aqui esse detalhamento da nossa prova, que os poderes exercem funções típicas e funções atípicas, tá? E aí a gente continua na Constituição Federal, que vai lá no artigo 2º falar da separação aqui dos poderes. Tá aqui, ó. Os poderes da União são independentes e harmônicos entre si, e são eles legislativo, executivo e judiciário, conforme vocês já observaram acima, tá bom? Tranquilão, pessoal? Feitas essas considerações, tá? Já vamos direto para o nosso poder executivo, tá bom? Poder executivo, tá? E o poder executivo, você já sabe, ele faz o quê, pessoal? Administra. Ele vai lá criar os empregos, vai trabalhar na redução da inflação, vai construir escolas, creches, rodovias, tudo isso é função do poder executivo. E quem é o chefe do Poder Executivo, tá? O chefe do Poder Executivo, tá? É o presidente da República. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Já coloquei aqui, aqui de amarelo para você ver. Então, a chefia do Poder Executivo é exercida pelo presidente da República. E olha a questão da prova. O presidente da República, ele é tanto chefe de Estado quanto chefe de governo. Já estou chamando a atenção para você da sua questão da prova. Presidente no Brasil, ele é tanto chefe de Estado quanto chefe de governo. Professor, e o que faz o chefe de Estado, como aparece na minha prova? O chefe de Estado, pessoal, representa o país no plano internacional. Aqui, ó, por isso que o presidente vai nas reuniões na ONU, tá certo? É por isso que o presidente se encontra com outros presidentes, porque nessa hora ele está representando o país, ele representa, algumas questões da prova também falam, ele representa a unidade da nação, tá certo? Então, isso aqui que é a questão, né, sobre chefia de Estado, quando o presidente está agindo ali como chefe de Estado. Mas também o presidente da República, ele é chefe de governo. E como chefe de governo, nessa hora ele está fazendo o quê? A parte da administração interna, a construção de colégios, a construção de universidades, a construção de escolas, a construção de rodovias, a geração de empregos, tá certo? Tudo isso aí faz parte do presidente como chefe de governo, tá bom? Então, na nossa prova, não pode esquecer, presidente é tanto chefe de Estado quanto chefe de governo, aqui já matando a sua questão da prova, tá bom? Lembrando, né, que o presidente, ele administra, só que ele administra auxiliado pelos seus ministros de Estado, ele não vai fazer tudo sozinho, né? Não dá. Então, ele vai nomear uma série de ministros, né? E é cargo de livre nomeação e exoneração ao presidente que decide se vai nomear ou vai exonerar ministro da Fazenda, ministro da Economia, ministro da Segurança, ministro da Assistência Social.
para auxiliar o presidente nessas funções aí administrativas, tá bom? Beleza? O sistema de governo que adotamos é o sistema o quê, pessoal? Presidencialista, tá? Não pode esquecer disso aqui lá na nossa prova também, tá? Então, o que é aquilo que pode cair na prova aqui de teoria, você já está marcando aí, já de cara aqui na nossa apostila, tá bom? Aí, continuando essa parte, não podemos esquecer o quê, pessoal? Que nós temos o âmbito federal, o âmbito estadual e o âmbito municipal. E cada âmbito desse tem o seu poder executivo. Tá aqui, ó, no âmbito do Estado. O que nós temos aqui no âmbito do Estado? Tá? Quem é o chefe do poder executivo no Estado? É o governador. Tá certo? No âmbito do Estado é o governador. Tá lá no artigo 28. No âmbito do município, quem é o chefe do poder executivo? É o prefeito. Tá? Lá no Distrito Federal, quem vai ser o chefe do poder executivo? É o governador também. Governador do Distrito Federal, que é a apostila bonitinha, direcionada para a sua prova, tá certo? Beleza? Trabalhando sério, com prudência, com técnica para você acertar aqui a questão da sua prova, né? Já tem aí aluno aí que estava tendo aula por aí, no oba-oba, no mimimi, que está tudo desesperado. Viram agora que aquelas palhaçada toda que fazem, não adianta que não faz o aluno passar em prova, estão tudo desesperados agora, que levaram uma porrada segura, e agora já estão atrás aí para poder estudar de verdade, para ter aula de verdade, porque é isso aqui que passa o candidato, essa técnica, esses detalhes aqui que vem na prova, tá certo? Então, já estão atentos aí, quem não estava conosco, já voltando a estudar conosco, porque viram ali que o golpe estava aí no ar, né? Só cai quem quer, né? Beleza, então agora entenderam o quê? Quando eu falava ali que tem que ser um estudo sério, que são horas, que são detalhes, que tem que analisar a Constituição, que tem que analisar o trecho da norma, que tem que fazer exercício, agora estão compreendendo, não é o caso de vocês que já estavam aí estudando sério há muito tempo, tá bom? Beleza? Aí vem a outra parte. Qual a outra parte, pessoal? Que vai falar aqui das atribuições do presidente da República. O que o presidente da República faz? Tá certo? Tá lá no artigo 84, né? Que vai me dizer tudo ali que compete ao presidente da República. E aqui, pessoal, eu vou trazer atenção para vocês daquilo que mais vai aparecer lá na nossa prova, né? Para você não se perder. Tá bem aqui, ó. Passei lá, ó. Professor, tem um montão de atribuição? Tem, tá aqui, artigo 84. Tem que ler? Tem. Você vai receber a apostila para ler. Mas bora direcionar para a pergunta da prova. Tá aqui, ó, você já sabe, o presidente vai nomear seus ministros de Estado, tá certo? Vai exercer a direção superior da administração pública federal. Lembra que ele faz a parte da administração? Ele vai iniciar o processo legislativo, vai sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, tá? Então, a lei vem lá do Congresso e vem para a mão do presidente para ele sancionar, promulgar e publicar as leis, tá bom? Beleza? Então, depois vocês vão ler isso aí com calma, tá? Manter relações com o Estado estrangeiro, tá certo? Mas agora vamos para a pergunta da prova. Né? Vocês estão vendo que esse artigo 84, certo? Ele vai do inciso 1º ao inciso 27. Tá aqui, ó. Do inciso 1º ao inciso 27. E ele diz assim, exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. Quando ele me diz isso, pessoal, eu já tenho a pergunta da prova, tá certo? Significa que o rol de atribuições do presidente da República, que estão no artigo 84, é um rol exemplificativo. Questão de prova. Eu tenho uma lista de atribuições, mas essa lista é uma lista exemplificativa, porque no meio da Constituição eu tenho outras atribuições dadas ao presidente da República, então eu posso afirmar na minha prova que aqui eu tenho um rol, uma lista exemplificativa. Eles não vão usar a palavra lista, eles vão usar a palavra rol exemplificativo, e você mata aqui mais uma questão da nossa prova. Tá aqui, ó, sinal verde para aprovação aqui de verde, para você saber que isso aqui é que cai lá na sua prova, tá bom, pessoal? Beleza? E aí, vamos lá, pessoal. O que acontece agora? Tá? Nós vamos aqui para as atribuições delegáveis. Isso aqui, pessoal, caveiraço da vitória. Não tem aquelas atribuições que vocês viram lá em cima? Tá certo? Não tem elas lá que vocês viram? Tá? Então, lá daquelas atribuições, tem algumas que o presidente pode delegar. Professor, ele pode delegar todas? Não, pessoal. Ele só pode delegar atribuições que estão no artigo 84, inciso 6º,
Tá vendo? Inciso 12, beleza? Tá? Inciso 12, o aluno Juninho está até agora lá analisando o edital, tá certo? Inciso 12, inciso 25. Lembra que eu falava disso para vocês? Tá? O cara lá perdendo tempo analisando o edital, o aluno Juninho perdendo tempo analisando o edital, beleza? Tá pulando de cabeça para baixo, né, com chama de chafariz, soltando fogos pelo ouvido. Pessoal, isso não passa ninguém, tá? O que passa é isso aqui, ó, atribuições delegáveis. A prova vai te cobrar das atribuições do presidente, quais é que ele pode delegar. E ele só pode delegar aqui, pessoal, a do inciso 6º, do inciso 12 e do inciso 25. Vocês vão ler aqui em cima, ó. Beleza? Olha aqui, ó. Quais são as atribuições que ele pode delegar? Tá bem aqui, ó, do inciso 6º, tá aqui, ó, atribuição que ele pode delegar, tá aqui, ó, prevista aqui no inciso 6º, tá aqui, ó, beleza? Já coloquei bem aqui, ó, tá? Qual outra que ele pode delegar? Tá aqui, ó, do inciso 12, vem aqui, ó, conceder indulto e comutar penas. Qual outra que ele pode delegar? No inciso 25, prover e extinguir os cargos públicos da forma da lei. Mas eu já deixei separado aqui embaixo, pessoal. Está aqui para facilitar. O texto abaixo, eu já trouxe aqui quais são as atribuições que ele pode delegar. Está aqui bonitinho separado, só para você matar a sua prova. Organizar o funcionamento da administração federal, tá certo? Que mais? Extinguir cargos ou funções quando vagos. Detalhe super importante da prova. Ele pode extinguir, beleza? Essas funções quando vagos e pode delegar essas atribuições. Qual a outra que ele pode delegar? Conceder indultos e comutar penas. E qual a outra? Prover os cargos públicos federais na forma da lei. Então, somente essas atribuições é que ele pode delegar. Professor, e para quem que ele delega? Para ministro de Estado, procurador-geral da República e ao advogado-geral da União. E para mais ninguém, pessoal. E para mais ninguém. Somente para essas pessoas que ele pode fazer o quê, pessoal? A delegação, tá certo, pessoal? Não pode esquecer disso lá na nossa prova, tá bom, pessoal? Pode lembrar disso aqui lá na nossa prova, que cai direto, tá? Quais atribuições que ele pode delegar? De administração, tá aqui, ó. Organizar o funcionamento da administração pública federal, tá aqui, ó. Extinguir funções de cargos quando vagos, conceder indulto e comutar penas e prover os cargos públicos vagos. Só essas, professor, só essas, mas nenhuma ele pode delegar, tá bom? E aí, pessoal, para quem que ele delega? Ministro de Estado, Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Só para essas três pessoas? Somente para essas três pessoas, para mais ninguém ele pode delegar atribuições. Tá bom, pessoal? Beleza? Olha só como é fácil. O presidente da República poderá delegar as atribuições de conceder indulto e comutar penas, como vocês já viram lá em cima, com audiência, se necessário, os órgãos instituídos em lei, ao presidente da Câmara? Não. Ao presidente do TJ? Não. Presidente do Senado? Não. Ele vai delegar ao advogado-geral da União. Tá aí bonitinha a sua questão da prova. Vem aqui, ó. Ele pode delegar ao advogado-geral da União. Pronto, tá vendo como é fácil matar a questão da prova? As perguntas são direcionadas, pessoal. O examinador já sabe o que ele quer saber se você viu isso. Você vai lá e mata a sua questão da prova, tá bom? O que mais? Vamos lá. Tá, vamos lá. Compete privativamente ao presidente. Tá aí, ó. Por isso que é importante ler a lista lá. Tá aqui, ó. Decretar e executar a intervenção federal. Professor, por que colocou essa questão aqui? Para vocês saberem que é importante ler a lista. Vai que o cara cobre ali uma questão de memorização, tá certo? E aí, você já viu lá em cima que o presidente que decreta e executa a intervenção federal, tá bom? Mas é muito mais comum ele falar de atribuições delegáveis e indelegáveis, tá? Vamos lá, continuar aqui, pessoal, vamos lá. Como o presidente administra? Pessoal, o presidente administra através de decretos, tá? Não pode esquecer disso. Tudo que o presidente vai fazer é por meio de decretos. Tá aqui, ó. Esses decretos que o presidente usa para administrar, não pode perder. FGV vem em cima disso aqui, ó. O nome desse decreto que o presidente usa para administrar é chamado de decreto
autônomo. Olha aqui, ó, já deixei em caixa alta para vocês. Esse decreto que o presidente usa para administrar é chamado decreto autônomo. Está aqui, ó, artigo 84, inciso 6º, que nós acabávamos de falar lá em cima, que o presidente pode delegar. E aí, o nome desse decreto na nossa prova da OAB, decreto autônomo. E como ele está no inciso 6º, vocês aprenderam que ele pode delegar. Tá certo, pessoal? Só que, professor, o presidente está lá de boa, administrando por meio do decreto, que a prova pode falar para você que é o decreto autônomo, não é isso? É, exatamente isso. Só que com esse decreto o presidente administra, mas ele não pode criar cargo com esse decreto. Não pode criar órgãos. Não, professor, não pode extinguir órgãos. Também não pode extinguir cargos ocupados. E não pode aumentar despesas. Isso aqui, pessoal, é clássico da nossa prova, tá? Então, o presidente não pode fazer nada disso aqui que está marcado agora de azul ciano com decreto, tá certo, pessoal? Beleza? Ele vai remanejar a administração pública, mas ele não pode criar cargos, não pode criar órgãos, não pode extinguir órgãos, não pode extinguir cargos ocupados e não pode aumentar despesa. O que ele vai poder fazer com o decreto é extinguir cargos vagos, tá? Cargo vago, ele pode extinguir por meio de decreto, né? Vamos lembrar disso, por meio de decreto, ele pode extinguir o cargo que tiver o quê, pessoal? Vago. Tá aqui o esqueminha da nossa prova para você entender as questões que nós vamos enfrentar daqui para frente, tá bom, pessoal? Beleza, então vamos matando aqui todas as questões da nossa prova, tá? Só que aqui, pessoal, eu falei do decreto autônomo, que o presidente usa para administrar. Inciso 6º. Volto no inciso 6º da nossa prova. Volto no inciso 6º. Tá aqui, ó. Vamos lá? Tá aqui, ó. Já deixei aqui, ó. Inciso 6º. O presidente administra por meio de decreto. Tá aqui, ó. Qual o nome desse decreto? Vocês aprenderam ainda há pouco. Decreto o quê, pessoal? Autônomo, tá? Beleza? Tá aqui, ó. Inciso 6º, o presidente, tá? Ele vai administrar por meio do decreto. E por meio do decreto, ele vai fazer o quê, pessoal? Organizar o funcionamento da administração pública federal quando não implicar aumento de despesas, nem criação ou extinção de órgãos públicos, tá? Mas pode usar o decreto para extinguir órgãos públicos quando tiver o quê, pessoal? Vago! Tá aqui, ó, o inciso 6º analisado para você matar a sua questão da prova. Esse aqui é o tal do inciso 6º que nós aprendemos ainda há pouco aqui, ó, certo? Que vai falar do decreto autônomo, tá bom? Só que, além do decreto autônomo, eu vou verificar, olha aí, olho de Tandera de quem... Olho de Tandera, que vai ter visão além do alcance, tá certo? De quem vai fazer prova. Tá aqui, ó, o inciso 4º. O inciso 4º também fala de decreto, fala. O artigo 84, inciso 4º, também fala de decreto. Só que é outro decreto, tá, pessoal? É outro decreto, tá? Esse decreto do inciso 4º é o decreto chamado decreto regulamentar. O decreto do inciso 4º é o chamado decreto o quê, pessoal? Regulamentar. Tá aqui, ó. Matei aqui a questão da prova. Tá vendo, pessoal? Olha a diferença na tua tela, na tua apostila. O inciso 4º é o decreto regulamentar. É o decreto que o presidente usa para regulamentar as leis. É o decreto que o presidente usa para regulamentar as leis, tá? E aí, o que acontece? Você vai lembrar que esse decreto regulamentar é indelegável, tá? Lembra aquilo que eu sempre brinco na sala de aula. O que está no quarto, o que está no seu quarto agora, você não delega, beleza? Tranquilo? Ou vocês vão delegar aquilo que está no seu quarto? Não, aquilo que está no seu quarto você não delega. Então, é o que, pessoal? Esse do inciso 4º é o decreto regulamentar e ele é indelegável, o presidente usa ali para regulamentar a lei. Pronto, pessoal, está aqui, ó, matando todas as possíveis perguntas de prova aqui, com todos os detalhes que você precisa para a sua aprovação, seja na OAB ou seja nesses concursos que nós vamos fazer daqui a pouco, tá bom, pessoal? Beleza. Processo eleitoral, tá? Aqui eu vou fazer uma modificação da posse, tá bom? Eleição, professor, quando é eleição para
presidente da República, mas na verdade não é nem eleição para presidente da República, as eleições gerais, tá certo? Beleza? As eleições gerais, tá? Tem que lembrar que a própria Constituição falou quando serão as nossas eleições. Tá aqui, ó. A eleição acontece quando, pessoal? No primeiro domingo de outubro. Estamos em 2022. A eleição vai acontecer no primeiro domingo de outubro. A própria Constituição já dá a data da eleição. Se caso tenha segundo turno, no último domingo de outubro, tá? Então não pode esquecer disso. A própria Constituição se preocupou, inclusive com a data de eleição. A data de eleição, pessoal, é dada pela própria Constituição Federal, tá? Então a gente não pode esquecer disso. Professor, quem vence a eleição? Pessoal, vai vencer a eleição quem tiver a maioria dos votos, tá? Vai vencer a eleição quem tiver a maioria dos votos. Professor, os votos brancos e nulos nem entram na conta. Tá aqui, ó, questão da sua prova. Lembra, pessoal, vocês são técnicos. Vocês vão fazer uma prova técnica, tá certo, pessoal? Vocês vão fazer uma prova técnica, não pode esquecer disso lá na sua prova, tá, pessoal? Beleza? Tá certo? O presidente é eleito juntamente com o seu vice, tá? Não pode esquecer disso aqui também, tá? Ah, professor, eu votei no presidente. Não, quando você votou no presidente, no vice. Não pode esquecer disso lá na sua prova, tá? Então, toda vez que você vota no presidente e no vice-presidente, tá bom? Professor, e aquele negócio lá que falaram que se votar todo mundo em branco, vai anular a eleição? Lenda urbana, isso não existe. Porque os votos brancos e nulos não vão entrar lá na conta, tá, pessoal? Não vão entrar na conta, só vai entrar na conta ali para saber se obteve a maioria dos votos, só os votos dados para o candidato, tá bom, pessoal? Não pode esquecer disso aqui, lá na sua prova, questão boa lá da nossa prova, daí a gente vai matando aqui tudo que a gente precisa, né, para passar na nossa prova, tá bom? Aqui sobre a posse do presidente. Quem dá posse ao presidente da República? Pessoal, quem dá posse ao presidente da República está aqui, é o Congresso Nacional. Tá aqui, não pode esquecer disso. Quem dá posse ao presidente da República é o Congresso Nacional. O presidente vai lá, né, no Congresso Nacional e lá ele toma o quê, pessoal? Posse, tá? Então, isso aqui a Constituição também se preocupou com esse detalhe. Professor, quando é a data da posse? Vamos lá. Tá aqui, ó. Tá? Vamos aqui ver, né, que a Constituição deu uma modificada aqui, mudando aqui a data da posse. Tá bem aqui, ó, lá no artigo, né, 78. Tá aqui, ó. Bora lá, anotar aqui o artigo 78, tá? Que vai falar aqui sobre a data da posse, que mudou a data da posse agora, tá? Para 5 de janeiro, tá bom, pessoal? Beleza, tá aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Tá? No dia 5 de janeiro, antes era 1º de janeiro, teve uma emenda constitucional que alterou isso aqui, agora no ano 2021, a posse do presidente agora é no dia 5 de janeiro, artigo 82, tá certo? Beleza? O mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início no dia 5 de janeiro do ano seguinte da sua eleição, tá bom? Então, já matando aqui o que você vai precisar. Quem dá posse ao presidente, pessoal? Congresso Nacional. Por isso tem aquela cerimônia. O presidente vai lá perante ao Congresso e o Congresso, em sessão conjunta, dá posse ao presidente da República, tá bom? Aí o presidente, quando toma posse, o que ele faz, pessoal? Tá? Ele vai lá, jura cumprir a Constituição, tá certo, pessoal? Ele jura ali, né, cumprir a Constituição, tá? Beleza? Tranquilão? Então é isso, tá aqui, ó, tá? Prestando compromisso de manter e defender a Constituição, as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil, tá? E o presidente tá lá com aquela data para tomar posse, mas se ele não tomar, né, decorrido 10 dias sem tomar posse, o cargo será declarado vago, tá? Se passar 10 dias aqui sem tomar a posse, o cargo será declarado vago, tá bom? Tranquilão? Mandato de presidente
né, mandato de presidente é de 4 anos, permitida, tá, uma reeleição sucessiva. Tá aqui, ó, permitida uma única reeleição sucessiva, tá bom? Então, tá aqui os detalhes aqui que a gente precisa para entender as questões da nossa prova, tá? Agora vamos aqui, outra pergunta, certo? Tá? Outra pergunta, que é essa aqui, ó, a questão da sucessão presidencial. Tá aqui, ó, sucessão presidencial. Tá aqui, ó, lá no artigo, né, 79, né? Quem vai substituir o presidente? Então, vamos lá entender aqui as substituições. Às vezes o presidente viaja, precisa do substituto, né? Às vezes o presidente fica doente, precisa do substituto. Às vezes o presidente morre impeachmentado, precisa do substituto. E aí, o que acontece? Lá na prova, pessoal, artigo 79, a ordem de sucessão está aqui, ó. Bem direcionado. Quem substitui o presidente da República? Vice-presidente. Se não tiver o vice, presidente da Câmara. Se não tiver o presidente da Câmara, presidente do Senado. Se não tiver o presidente do Senado, presidente do STF, pessoal. Então, essa é a ordem de sucessão presidencial. Lembrando que o vice-presidente pode assumir a presidência tanto de forma temporária quanto de forma o quê, pessoal? Definitiva, né? Então, né, o vice, né, o presidente viajou, assume de forma o quê, pessoal? Temporária. Morreu, assume de forma definitiva, tá? Então, é o único ali dessa ordem de sucessão que vai poder assumir a presidência, seja de forma temporária ou de forma o quê, pessoal? Definitiva. Está aqui, pessoal, a apostila toda direcionada para as perguntas da sua prova, tá bom, pessoal? Beleza, então tá aqui, ó, artigo 80, nos trazendo aqui de forma bem direta a ordem de sucessão presidencial, tá certo? Da forma como eu disse para vocês ainda há pouco, tá bom? Beleza, então vamos sempre entender isso aqui, ó. Agora, pessoal, outra pergunta que está caindo muito na sua prova. Essa aqui é a vacância dos cargos de presidente e de vice-presidente. Ou seja, o que aconteceu aqui? Ficaram vagos tanto os cargos de presidente quanto de vice-presidente. Como a gente acerta essa questão da prova? Aqui você vai pensar da seguinte forma. Vocês vão pensar da seguinte maneira. Imagine que o presidente e o vice-presidente viajaram no mesmo avião, o avião caiu. Ambos morreram. Ou seja, pessoal, ficou vago tanto o cargo de presidente quanto de vice-presidente. Está aqui, ó. Marquei aqui, ó. Está vago, os dois cargos estão vagos. Professor, e agora? Tá? O que acontece? Estão vagos tanto o cargo de presidente, tanto o cargo de presidente, quanto o cargo de vice-presidente. E agora? Vamos lembrar disso aqui, pessoal. Tá? Qual o mandato do presidente? 4 anos. Essa vacância dos dois cargos pode acontecer nos 2 primeiros anos de mandato. Está aqui, ó. A vacância aconteceu nos 2 primeiros anos de mandato. Professor, e se acontecer nos 2 primeiros anos de mandato? É feita uma nova eleição. E essa nova eleição é feita em 90 dias, tá, pessoal? Essa nova eleição, ela vai ser feita em 90 dias, tá? Professor, nova eleição? Nova eleição, pessoal. Tudo de novo, registro de candidatura, horário eleitoral, comício, caça-pobre, é isso que o povo faz lá, tá? Então não tem jeito, é uma nova eleição, tá? Tudo de novo, tá bom? E agora pode acontecer isso. Vacância nos 2 últimos anos, tá? Vacância nos 2 últimos anos, tá? Se houver vacância nos 2 últimos anos, tá? E agora, professor, o que se faz? Tá? Agora vai ser feita uma eleição indireta pelo Congresso Nacional no prazo de 30 dias. Está aqui as respostas que vocês precisam para a sua prova. A resposta está aí, com a apostila toda detalhada para aquilo que você vai precisar para conseguir sucesso, seja na sua prova do OAB, seja na sua prova de concurso público. Todos os detalhes aí que você está precisando nesse momento para passar aqui na sua prova, tá bom, pessoal? Beleza, então tem aqui essa questão sobre o poder executivo, tá? Pronto, tá aqui o artigo 81 já justificando aí tudo isso que eu falei para vocês, tá? Pronto, então vamos continuar aqui a nossa luta, tá? Para a gente poder entender aqui as questões da nossa prova. Vamos lá. Agora, bora para o ministro de Estado. Lembra lá que o presidente nomeia, né, e exonera seus ministros de Estado? Tá aqui, ó. Então, o presidente, né, cargo de livre nomeação e exoneração, ele vai lhe nomear, né,
e exonerar seu ministro de Estado, ministro da Economia, ministro da Fazenda, ministro da Cultura, tá certo? Ministro do Meio Ambiente. Professor, o que precisa para ser ministro de Estado? Tá aqui, ó, ser brasileiro nato ou naturalizado, ter mais de 21 anos de idade e estar no exercício dos seus direitos políticos. É isso que precisa, tá certo? Para ser ministro. Professor, um professor falou para mim que para ser ministro de Estado precisa ser brasileiro nato. É o professor Juninho, que fica ensinando sempre prestar atenção nos detalhes, tá, pessoal? Para ser ministro, basta ser brasileiro. Aí tanto faz nato ou naturalizado. Já o ministro, tá certo? Da Defesa, somente esse, o ministro da Defesa, esse sim precisa ser brasileiro nato, tá? Só o ministro da Defesa, né, que precisa ser brasileiro nato. O resto não precisa ser brasileiro nato. E aí você matou aqui mais uma questão da sua prova, tá, pessoal? Mais uma questão da sua prova aqui morta para você conseguir ali se dar bem no seu concurso ou na sua prova da OAB. Já coloquei até informação abaixo aí sobre o único que precisa ser brasileiro nato, tá bom? Vamos lá? Julgamento do presidente da República. Vamos lá. Outra questão clássica da FGV. A FGV ama as questões aqui, né, estruturantes da nossa Constituição. Tá? E está aqui, ó, mais uma delas, que é a questão do julgamento do presidente da República. Tá? Pessoal, lembra disso, tá? Para o presidente ser julgado, precisa de autorização da Câmara dos Deputados. Tá aqui, ó. Já marquei a questão da prova, tá? Tá aqui, ó. Presidente só é julgado se tiver autorização da Câmara dos Deputados, tá, pessoal? Beleza? Se não tiver, não é julgado, tá bom? Beleza? E essa autorização se dá por 2/3. Tem que ir lá uma votação, vai ter uma votação perguntando, né, sobre a questão se autoriza ou não autoriza o julgamento do presidente. E essa autorização só se dá por 2/3, tá? Se o presidente praticou crime comum, ele é julgado aonde, pessoal? No STF. Tá aqui, ó, a questão dada de prova, tá? Se o presidente, né, praticar crime comum, tá? Ele é julgado no STF, tá? E aí, o que acontece, pessoal? Esse julgamento no STF é um julgamento jurídico, tá? Feito por um órgão jurisdicional, é um julgamento totalmente técnico, tá, pessoal? Questão de prova, tá? Tranquilão? Já se for crime de responsabilidade, o presidente é julgado no Senado. Tá aqui, ó. Não pode, vou deixar aqui, ó, até fazer isso aqui ficar maior, essa letra, para chamar a atenção de vocês da pergunta da prova. Tá aqui, ó. Crime comum, o presidente vai ser julgado aonde? STF, tá bom? Se for crime de responsabilidade, tá aqui, ó, vou de novo, olha aqui, ó, aumentando a letra, olha a letra aí, na frente de vocês aparecendo, tá? Se for crime de responsabilidade, ele é julgado aonde, pessoal? No Senado. Tá aqui, ó, a pergunta da salvação. Tá aqui, ó. Quem autoriza o julgamento? A Câmara. Quem autoriza o julgamento é a Câmara. Tá aqui, ó, a autorização é dada pela Câmara. Se for crime comum, quem julga? STF. Se for crime de responsabilidade, quem julga? Senado. Já matou aqui mais uma questão da nossa prova, tá bom? Beleza? Tranquilão? Então não podemos esquecer disso jamais ali na nossa prova, tá? Para você matar a questão da prova, tá bom, pessoal? Tá? E não, pessoal, Alan tá falando, professor, esse sistema aí de vacância, ele é igual para todo mundo? Não, pessoal, tá? Aqui não, aqui a gente está falando só do âmbito federal, né? Existem algumas peculiaridades no âmbito estadual, existem algumas peculiaridades no âmbito municipal, né? Então são normas diferentes, então eles não vão trabalhar com vocês, eles vão trabalhar a Constituição Federal, tá bom? Beleza? Tranquilão? Então, já entendendo aqui mais uma pergunta da nossa prova, tá? E aí, crime de responsabilidade, pessoal, tá? Opa, deixa eu voltar aqui, tá? O crime de responsabilidade, tá? Aqui, aquilo que a gente chama de infração político-administrativa, tá? Esse crime de responsabilidade é a tal de infração político-administrativa, tá? Administrativa, tá certo? E aí, nesse julgamento, né, de infração político-administrativa, tá certo? O que nós vamos lembrar? Esse julgamento aqui é um julgamento político, pessoal. Julgamento
político, tá certo? Não pode esquecer disso, tá? E aí, o que acontece, né? O Senado, para condenar o presidente, também precisa de voto de 2/3. Estou marcando aqui a pergunta da prova agora de azul ciano. Professor, e se o Senado condenar o presidente? Aqui, as penas aplicadas ao presidente. Então, aqui, ó. Quais são as penas, professor? Perda do cargo e impedimento para o exercício de funções públicas por 8 anos, tá certo? Não pode esquecer disso lá na sua prova, tá? Questão clássica aqui da nossa prova, tá? Sabendo que esse julgamento é político, e aí a gente tem que entender alguma jurisprudência do STF sobre esse julgamento. Aqui, ó, essas penas de perda do cargo, né, e inabilitação para a função pública são penas autônomas e cumulativas, tá? Não pode esquecer disso já na sua prova, tá? Beleza? O que mais que você vai ter que lembrar? Essa outra jurisprudência aqui, ó. Quem autoriza o processo? É a Câmara. Mesmo que a Câmara autorize, o Senado tem independência para decidir se começa ou não começa o processo contra o presidente da República, questão já cobrada pela FGV nos últimos 2 anos em uns 3, 4 concursos, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então vamos lembrando aqui. E outra questão da prova, tá? Vamos supor que o Senado impeachment o presidente da República, né? O afaste o presidente da República, condene o presidente da República. O STF não pode alterar essa decisão, porque isso é uma decisão política, então o STF não vai poder fazer nenhuma alteração dessa decisão, tá bom? Tranquilão? Beleza, pessoal? Vocês entenderam aqui, tá? As questões da nossa prova. Crime comum, já falávamos acima, o julgamento é feito pelo STF e você está diante de um julgamento técnico jurídico. Quem autoriza? Câmara dos Deputados, tá? Beleza? Então, vamos sempre lembrar disso, tá? Se por acaso o presidente renunciar no curso do processo, essa renúncia fica suspensa até o Senado decidir se vai, né, impeachment ou não o presidente da República. Tá bom, pessoal? Beleza? Tá aqui, ó. Tudo isso é detalhe, questão de prova, pessoal. A prova trabalha com isso, seja a prova da FGV, seja a prova da FCC, seja a prova do SESP, todas elas trabalham com esses detalhes técnicos, tá bom, pessoal? Beleza? Quando o professor lá começar com aquele show de mimimi, e pulando e ficando de ponta cabeça, tá certo, pessoal? Cuidado com esse tipo de coisa, pessoal, tá? A prova não cobra aquelas palhaçadas, a prova cobra esses detalhes técnicos aqui de vocês, tá bom? Não sei se eu falei com vocês, né, na aula passada, ou se eu falei foi no presencial, não lembro agora, no presencial, eu sei que falei, tá? Que eu fiquei aqui admirado, pessoal, eu vi um negócio assim que foi de maluco. Tá? É sério. Eu fiquei falando, cara, eu não acreditei naquilo que eu estava vendo. E aí, o que acontece? Eu fui ver de novo para ver se era verdade ou era uma brincadeira, tá certo? Um curso preparatório, né? Todo mundo batendo na mesa igual doido, aquela coisa toda, fazendo isso, e pulando, e tinha uma barra para o cara sair correndo e pular. Daqui a pouco o professor estava dando aula, tinha que correr para fazer pé de apoio, pé de chinelo, apoio, barra. Falei, cara, para você aprender, tu precisa de tranquilidade. Teu cérebro precisa estar antenado, teu cérebro precisa estar ligado, você precisa estar ali com raciocínio lógico a 1000 por hora para poder, ter o raciocínio lógico funcionando, 1000 por hora não, funcionando completamente, porque as perguntas são lógicas, né? Aquela loucura lá de gritaria, bater na mesa, pular, pessoal, aquilo ali joga adrenalina para o sangue. A adrenalina tira o teu raciocínio lógico. A adrenalina é um hormônio de fuga, tá certo? Como que o cara vai responder uma questão? Como o cara vai resolver? Como o cara vai raciocinar uma questão que precisa de uma lógica pura? Né? Aí eu pensei que era brincadeira. Acompanhei de novo, fui ver que era verdade aquilo ali. Estavam fazendo aquilo numa sala de aula, na hora da aula. A aula passou mais tempo fazendo uma palhaçada dessa do que dando aula. Falei, meu Deus do céu, não acredito que ainda tem aluno caindo nesse tipo de golpe, pô. Né? Então, cuidado aí, vocês estão estudando, né, que o golpe está na praça, né? Cai quem quer, tá bom? Beleza? Então, vamos lá, pessoal, entendendo isso aqui. Outro detalhe da nossa prova é detalhe lógico, detalhe técnico, que é aquilo que cai na prova, tá certo? Iniciou o processo contra o presidente. Tá aqui, ó. Tanto faz
ser no STF quanto no Senado. Começou o processo contra o presidente, aqui, ó. Ele já fica afastado do seu cargo por 180 dias. Começou o processo contra o presidente, ele já fica afastado do cargo por 180 dias, tá bom? E aí, todo mundo espera que o processo acabe no prazo de 180 dias. Agora, se o processo não acabar no prazo de 180 dias, o presidente volta e o processo continuará. Tá bom, pessoal? Beleza? Tanto no caso do Collor quanto da Dilma, o processo acabou antes de 180 dias, tá bom? Beleza? Então, vamos lembrando desse detalhe aqui, o artigo 86, que traz isso aí para a nossa prova, tá? Bora aqui ver essas questões da prova para poder entender? Aqui as questões, vamos lá, raciocínio lógico, muita calma nessa hora, tranquiliza, baixa adrenalina, respira fundo, faz o coração ficar frio igual pedra de gelo, tá? 60 batimentos só por minuto, é isso que a gente precisa para fazer a prova, a gente não precisa de adrenalina, a adrenalina faz o aluno perder questões, tá bom? Beleza? Eu preciso de tranquilidade e sangue frio para responder questões, tá bom? Então vamos lá, o que eu tenho aqui, ó? Na hipótese de crime de responsabilidade do presidente. Crime de responsabilidade, vocês aprenderam, ele é julgado no Senado. Quem autoriza é a Câmara, quem julga é o Senado, tá bom? A Câmara autoriza por 2/3 e o Senado, né, se condenar o presidente, tá certo? Tem que condenar pelo voto de 2/3. Então vamos lá. Letra A. A acusação contra o presidente deve ser admitida por maioria absoluta. É errado, porque não é a maioria absoluta, é 2/3. Então já está errada a letra A. Ele será submetido a julgamento perante o STF. É errado, pessoal. Crime de responsabilidade, ele é julgado perante o Senado. O presidente ficará suspenso das suas funções após a instauração do processo por 120 dias. É errado, pessoal. Ele fica suspenso por 180 dias. Tá vendo, pessoal? Raciocínio lógico puro, calma, tranquilidade nessa hora. Beleza? Então, já vamos entendendo aqui como funciona aqui na nossa prova. Será necessário aguardar o término do mandato para o processamento do julgamento? Não, pessoal, crime de responsabilidade já começa na lata, no momento que ele está no mandato para ser afastado, tá bom? Beleza? Então, está errada a letra D. Letra E, sua eventual condenação limita-se à perda do cargo e inabilitação para o exercício de função pública por 8 anos, certo? Letra E é a correta, viu, pessoal? Tudo dentro do esqueminha bonitinho, tranquilão, que vocês montaram, tá certo, pessoal? Tá aqui, ó, todos os detalhes aqui montados aqui nessa primeira parte que vocês acabaram de analisar. Tranquilo, pessoal? Beleza? Conseguimos entender? Depois que a gente passar na prova, sim. Aí a gente vai gritar, vai bater na mesa, vai lá pro barzinho comemorar, você vai botar adrenalina no couro, tá certo? Aí sim, tá? Mas enquanto estiver estudando, não, pessoal, não é assim que se passa. A gente tem que passar com tranquilidade, tá bom? Ah, mas o cara fez isso para acordar. Realmente, pessoal, vai acordar, que a adrenalina no sangue te acorda, te deixa ligado, te deixa com a pupila dilatada, só que te deixa com vontade de correr, te deixa com vontade de gritar. Tu vai poder chegar lá na sala da prova gritando, correndo, batendo o pé? Não pode, pessoal, tem que ser tranquilidade, tá certo? Você vai correr lá no TAF, você vai correr lá na rua, você vai correr lá na Ponta Negra, não dentro de uma sala de aula, tá bom? Beleza, entendemos agora como funciona? Então vamos para cá. Aqui, olha aqui, ó. Quanto ao Poder Executivo, considere as seguintes afirmações: vagando os cargos de presidente e vice da República, passear eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Está certo, é o texto da Constituição. Se decorrido 30 dias da data fixada para posse, o presidente tomar posse, vai ser vago. Não, pessoal, não é 30 dias, é 10 dias. Lembra lá que falei para vocês? Passou 30 dias, não tomou posse, passou 10 dias, tomou posse, os cargos serão declarados vagos. Nos crimes de responsabilidade, admitida acusação, tá aqui, ó. Nos crimes de responsabilidade, admitida acusação, né, contra o presidente da República pelo Senado. Não, pessoal. Admitida significa autorizada. Não é o Senado que autoriza. Quem autoriza é a Câmara, tá bom? Nas infrações penais comuns, o presidente ficará suspenso suas funções se recebida a denúncia ou a queixa pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, iniciou o processo, ele fica afastado das suas funções. Não perguntou o prazo, só disse que ele fica afastado. Tá certo, tá? Dentre outras, compete ao presidente da República, mediante decreto, dispor sobre extinção de cargos ou funções quando vago, certo? Então, tá certo 1,
4 e 5, tá certo? Então tá aqui o esquema para a tua revisão da prova, já pronto, aí marcado, com a questão analisada para você entender como essas questões são cobradas, né? Vamos lá para a imunidade do presidente da República. Imunidade do presidente da República, tá? Vamos lá saber que imunidade o presidente tem. Vamos lá. Olha só, pessoal. Durante o mandato, ou seja, enquanto ele estiver sentado na cadeira de presidente. Olha aqui, ó. Durante o mandato, beleza? Durante o mandato, ó, tô marcando aqui, ó. Ele está sentadinho na cadeira de presidente. Não pode ser responsabilizado por ato estranho ao exercício da sua função. O que quer dizer isso? Muito cuidado nessa hora, para não errar a interpretação, tá? Ou seja, enquanto ele for presidente, tá? Ele não pode ser processado por um ato estranho ao exercício da presidência. O que é isso, pessoal? Ou seja, questão da FGV, chifre. Professor Chifre foi, tá? FGV disse, o presidente estava ali com ciúmes da mulher e matou o primo. Tem alguma coisa a ver com o cargo dele de presidente? Não. Então, enquanto ele for presidente, ele não vai ser processado por esse ato. Ele vai ser processado depois, quando ele sair da presidência, tá? Outra questão da FGV. O presidente estava com ciúme e matou a mulher. Tem alguma coisa a ver com o exercício da presidência? Não, pessoal, tá? Não tem. Beleza? Tranquilão? Tá? Não tem nada a ver com o exercício da... Vai perguntar, Carlos? Pode perguntar. Tá? Carlos, vai perguntar? Que ficou uma dúvida, nos crimes comuns, precisa autorização da Câmara também para ser julgado? Isso, Carlos, ótimo. Tanto crime comum quanto crime de responsabilidade. A Câmara tem que autorizar, tá bom? Beleza? Se a Câmara não autorizar, não tem processo. Beleza? Beleza, obrigado. Tranquilão? Valeu. Então, pessoal, temos que lembrar do quê, pessoal? Enquanto o presidente estiver na presidência, ele não pode ser processado por um ato que seja estranho à sua função, tá? Não é que o presidente não é processado. Se for um ato estranho, ele é processado depois. Agora, se for algo ligado à presidência, por desvio de dinheiro, ele é processado enquanto ele for presidente, tá? Não esqueçam disso na sua prova, tá? Questão da FGV, questão de chifre. Presidente estava com ciúmes da mulher, matou a mulher. Ato estranho ao exercício da presidência. Enquanto ele for presidente, ele não pode ser processado. Tá bom, pessoal? Beleza. O processo, a prescrição fica suspensa. E aí, quando ele deixar de ser presidente, inicia-se o processo, tá? Beleza? Então, tá aqui, ó. Coloquei aqui os esquemas para você, tá? Não esquecer. Professor, então, ele vai ser processado só por aquilo que estiver ligação com a função presidencial? É exatamente isso. Tá aí, ó. Deixei marcado de azul ciano, para você não perder a questão da sua prova. Tá bom, pessoal? Beleza? Se for um ato estranho ao exercício da presidência, ele não vai ser processado enquanto estiver sentado na cadeira de presidência. FGV, o que ela já trouxe? Chifre, como eu disse para vocês, tá? E a última questão que ela trouxe também foi disputa de herança, né? Em razão de uma disputa de herança, o presidente matou o irmão. Então, enquanto ele for presidente, ele não será processado por isso, porque matou o irmão dele em razão da disputa de herança, não tem nada a ver com a presidência da República. Prisão, pessoal, tá aqui outra boa para a prova. O presidente só pode ser preso após sentença penal condenatória. O presidente só pode ser preso após sentença penal condenatória. Ou seja, o que significa? O processo vai ter que tramitar todo. Quando tem a sentença, aí sim que ele pode ser preso. Antes disso, ele não pode ser preso. Professor, o presidente não pode ser preso em flagrante? Não. Pode ser preso por uma prisão temporária? Não, porque ele só pode ser preso, tá certo? Depois de sentença penal condenatória. E aqui os artigos correspondentes, tá? Sobre a questão, né, da prisão do presidente, das imunidades do presidente, tá? Professor, fiquei numa dúvida, né? Ali, Rodrigo perguntou, transitado em julgado? Não, Rodrigo, tá? Aqui não, tá? Que a Constituição não pede o trânsito em julgado aqui nessa questão específica, tá bom, pessoal? Beleza.
Tranquilão? Ok? Então vamos lá, pessoal. Crime de responsabilidade, tá? O que seriam esses crimes de responsabilidade aqui, tá? Lembra lá? Crime de responsabilidade ele é julgado pelo Senado. E eu já disse para vocês, ó, são os crimes de natureza político-administrativa, né? A América colocou crimes de Estado? Não, B. Crimes de natureza político-administrativa. A gente não pode fugir da técnica, né? São crimes de natureza político-administrativa, tá bom? Beleza? Então, o que são esses crimes de natureza político-administrativa, tá? Ele está querendo dizer o quê? Algo ligado à administração pública, algo ligado aos deveres de presidente, tá certo? E aí, o que acontece, né? Aqui com o presidente da República nessa hora, né? O que é o crime de responsabilidade? Lembra lá, pessoal, presidente, quando assumiu a presidência, ele, certo? Ele se comprometeu em fazer o quê, pessoal? Tá? Ele se comprometeu, ele jurou cumprir a Constituição. Então, se ele estiver violando a Constituição, tá? Ele está praticando crime de responsabilidade. O presidente tem que cumprir a Constituição. Talvez ele tem que dentro de uma estrutura constitucional, tá? O presidente é o cara que mais, todos nós temos que cumprir, mas ele tem que ser o modelo de exemplo de cumprimento da Constituição, tá bom? Beleza? Professor, e aí a Constituição continua. Cumprir a Constituição. O que significa, pessoal? Cumprir as leis e as decisões judiciais. Se o presidente, né, não cumprir as leis e as decisões judiciais, é crime de responsabilidade. Tá vendo, pessoal? O presidente tem que cumprir a lei orçamentária. Se ele não cumprir a lei orçamentária, ele está praticando crime de responsabilidade. Tá? O presidente, lembra lá que os poderes são 3? Executivo, legislativo e judiciário. E além disso, nós temos o Ministério Público. Além disso, nós temos os governadores. Todos eles têm sua autonomia e sua independência. Se o presidente atentar contra essa autonomia e independência, ele está praticando crime de responsabilidade. Tá vendo, pessoal? Beleza? O que mais? Está aqui, ó. Se o presidente atentar contra os nossos direitos, direitos sociais, direitos políticos e direitos individuais, crimes de responsabilidade. Tá vendo, pessoal? Beleza? Então, tudo isso aqui, essa listinha aqui, são os crimes de responsabilidade que estão mostrando o quê? Que o presidente não está cumprindo o seu papel de presidente. Não está respeitando a Constituição, não está respeitando as leis, não está respeitando as decisões judiciais, não é probo, tá certo? Não respeita a lei orçamentária, não respeita os direitos políticos individuais e sociais, não respeita a independência dos outros poderes, ou seja, não tem mais condições de ser presidente. E aí, nessa hora, praticando aqui o crime de responsabilidade, questão da nossa prova, hein, pessoal? Tá? Esperem aí, né, questões como essa na prova de vocês, tá bom? Tranquilão, pessoal? Então, vamos aqui, compreendendo aqui, né, tudo isso aqui que pode aparecer. E aí, vamos analisar agora mais um pouquinho de questões, tá? Para a gente poder entender aqui isso tudo que a gente colocou acima, né? Como vai funcionar. Então, agora, respire aí, né, 1 minuto para a gente responder essas questões da nossa prova, tá bom? Para vocês começarem a absorver com tranquilidade, sem adrenalina no corpo, tá certo? Aquilo que a gente precisa para poder aprender, tá? Se vocês começarem a pular agora, ficar de ponta cabeça, começar a bater na mesa, essas coisas todinhas, pessoal, só vai jogar adrenalina pro teu sangue. Tudo isso que vocês acabaram de ver em 1h30, vocês vão perder, tá bom? Então, né, 1 minutinho, né? Só vou tirar, não vou sair, tá certo? Do link, tá? Beleza? Tá? Vamos lá. Não bem assim, tá? É assim, ele tem que obedecer às leis. A partir do momento que o presidente passa a descumprir as leis, aí é crime de responsabilidade, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Não estou dizendo que ele tá... Aí a prova, pessoal, vai ser muito clara. Se ele praticou um crime comum ou se praticou um crime de responsabilidade, tá? Não precisa se preocupar que a prova ela deixa isso bem claro, tá bom? Então, não vou sair do link, só vou tirar o vídeo e som por 1 minuto somente, tá? Para vocês poderem aí respirar para a gente poder fazer essas 2 questões aqui.
Essa número 1 é a letra C, do meu ponto de vista. Pronto, vamos lá, pessoal. Bora aqui responder essas questões, para vocês já ficarem logo liberados. Vamos chegando aí perto de meia-noite, tá certo? Tá perto de meia-noite, tá? Praticamente 29 graus em Manaus, né? Dia 7, né? Manaus é bom por causa disso, né? Tremendo meia-noite, tempo todo nublado, mas fazendo 29 graus. A gente fica bronzeado, né? Só dentro do escritório assistindo aula, né? Então, vamos lá, pessoal. Questão número 1. Vamos lá. Em caso de vacância ou impedimento do presidente e do vice, presidente da República, serão chamados ao exercício da presidência da República, sucessivamente. Presidente do Senado, já está errado. Não é assim que funciona. Lembra lá? Qual é a ordem que a gente aprendeu? Primeiro o presidente da Câmara, depois que é o presidente do Senado e depois o presidente do STF. Eles inverteram a ordem, a questão já está errada. B. O presidente da República somente poderá ser processado e julgado nas infrações penais comuns perante o STF, com prévia autorização do Senado. É errado, pessoal. Quem autoriza o julgamento do presidente não é o Senado. Quem autoriza é a Câmara. Então, a letra B já está errada. O presidente e vice-presidente da República não pode ausentar-se do país por qualquer período sem licença do Senado. É errado aqui e é errado aqui. Tem dois erros aqui, tá? Primeiro, não é por qualquer período, tá? É quando o presidente vai viajar pelo período de mais de 15 dias, aí ele precisa de autorização do Congresso Nacional. Então, por isso que está errado, tá? Então, não tem jeito, a questão certa vai ser a D, tá? Nem li ainda, mas como todas já foram eliminadas, a questão certa vai ser a D. Vamos lá. Será considerado eleito presidente da República o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta dos votos, não computados os votos brancos e nulos, certo? Questão da nossa prova, aquilo que a gente já havia analisado, né, lá no nosso material ainda há pouco, tá bom? Beleza? Então, vamos aqui, ó, tá? Essa apostila, pessoal, já vou mandar para vocês hoje, tá? Então, vocês já começam a fazer a revisão dela, tá? O vídeo amanhã, porque demora um pouquinho para baixar o vídeo, então o vídeo eu mando amanhã para vocês, tá? Beleza? No tocante à responsabilização do presidente da República, assinale a questão correta. Tomar o nosso copo de café, tá certo? Para poder aí dar energia para todos nós. Vamos lá. Tratando-se de crime de responsabilidade, a decisão proferida pelo Senado pode ser alterada pelo STF. Não, pessoal, lembra a nossa caveirinha da vitória? Se o Senado resolver condenar o presidente, vitimar o presidente, a decisão não pode ser mudada pelo STF, tá bom? Vamos lá. São alternativas as sanções de perda do cargo e inabilitação para... Opa, não são alternativas, elas são cumulativas, está lá no nosso esquema. Tem que aplicar as duas penalidades. Letra C. Na Constituição Federal, é assegurado ao presidente da República a prerrogativa de somente ser processado, seja por crime comum ou crime de responsabilidade, após o juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados, certo, né? Lembra lá? Precisa da autorização da Câmara dos Deputados, tá bom? Então tá certo. O professor estava na dúvida, vamos ver se as outras aqui são erradas. Vamos lá. Compete ao STF processar e julgar originariamente o presidente da República nas infrações penais comuns e nas ações populares. Não, aqui é ação popular não. Ação popular não é julgado no STF, ela vai lá para o juiz de primeiro grau, tá? Não é pelo STF, são os crimes comuns, tá? Então, realmente a resposta certa é a letra C, tá bom, pessoal? C. Estão matando aqui mais uma questão da nossa prova. Vamos ver aqui. Mais uma questão, né? Ele está perguntando aqui a ponte opção errada. Nessa questão, ele quer saber o que está errado. Então, bora lá. Bora ver o que está errado aqui. Já?
A despeito das alterações do capítulo constitucional referente ao presidente da República, o sistema constitucional brasileiro continua a não admitir candidaturas autônomas nem avulsas para os cargos de presidente e de vice-presidente, tá bom? João Pedro e Antônio são candidatos à presidência da República. No fim da apuração dos votos do primeiro turno, os dois primeiros resultados mais votados, mas nenhum deles logrou reunir os votos necessários à eleição desde logo. Ou seja, não conseguiram maioria absoluta. Antes da segunda votação, João veio a falecer. Nessa situação, deve ser realizado o segundo turno, para o qual Antônio deve ser convocado para o cargo, certo? O que acontece, pessoal? Lembra que vão dois para o segundo turno? Lembra que o segundo turno é no último domingo de outubro? Vai que, antes desse segundo turno, morra um dos candidatos. Acabou a eleição? Não. Chama-se o próximo mais bem votado para a disputa eleitoral, tá? Vamos lá? Próxima questão. No exercício do poder regulamentar, o presidente da República pode aprovar regulamentos e baixar decretos para execução da lei e da Constituição, sendo válida a expedição de normas que disciplinem por inteiro as disposições. Opa, o decreto, aqui está o erro. Lembra que marca errada? O decreto é para regulamentar a lei e não para regulamentar a Constituição. Então, aqui já está errada a questão. Está vendo, pessoal? Detalhe. O decreto regulamentar é para regulamentar a lei e não para regulamentar, tá certo? A Constituição Federal. Teria nem cabimento se regulamentar uma Constituição por meio de decreto, tá? Então, vocês têm aqui uma apostila toda marcada, com todos os detalhes que você precisa para a sua prova, e aí você vai lá, pessoal, faz a tua revisão, né, com base, tá certo? Com base ali naquilo que nós já colocamos. Aqui, ó, cabe ao presidente sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos da sua fiel execução. Execução de quê, pessoal? Das leis. Então, por isso está errada aquela questão lá. Tá vendo, pessoal? Detalhes aqui. Depois vocês leiam toda a apostila como um todo para matar a questão da sua prova. Tá bom, pessoal? Beleza, tranquilão. Chegou aí, pessoal. O pessoal que vai fazer OAB, já é fase de revisão, já pega esses pontos, já matando logo os exercícios. O pessoal que vai fazer para a polícia, que é concurso, que precisa acertar ali 90% da prova, já está na fase de revisão também. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, um abraço. Não esquecendo que amanhã a gente tem aula de novo. Tá bom, pessoal? Às 10h30. Tá bom? Beleza? Rodrigo, o material já está todo lá já no grupo. Tu não está no grupo, não? Desde o início, Rodrigo, ou não? Né? Porque já está lá todo, desde o início, está lá, todo o material está lá, já no grupo, né? Tanto as apostilas quanto os vídeos, tá bom? De todas as aulas que nós tivemos, tá? Esse aqui eu vou mandar hoje ainda a apostila e amanhã mando o vídeo para você depois que ele baixar, tá bom? Um grande abraço, boa noite. Vamos para... vai ter sim aula de véspera para a prova do OAB, que essa é a aula da salvação, hein? Para o aluno que está estudando, essa é a aula da salvação, tá? Outra coisa, depois eu vou entrar lá, pessoal que já encerrou a aula, beleza? Eu comecei um curso de prova discursiva lá no Equipol, tá? Todo sábado à noite. Tivemos a primeira aula sábado, são 8 sábados seguidos, tá? Então, quem quiser alguma informação, busque lá no Equipol, tá? Sobre esse curso, tá? Vamos ter o aulão da salvação, tá? Da OAB, bem como, lembra, pessoal, vocês que são da OAB, teve alguns alunos que compraram, né? Depois eu vou olhar lá no grupo, né? E vou mandar uma mensagem lá, que era o café com ética, lembra? E a gente não teve essa aula de revisão presencial só de ética, tá? Então, né? Vou, né, anunciar lá para vocês que vão fazer o OAB o dia desse aulão de ética, que já é por esses dias, tá bom? Beleza? E também anunciar para os colegas lá que queiram ainda comprar, né, o aulão de ética. Esse aí não é para concurso, tá, pessoal? Isso é só para OAB, tá? Aquele material lá, tá bom? Sobre ética, tá? Então, pessoal, um grande abraço para vocês. Terminamos agora nossa aula, tá certo? Terminamos a nossa aula hoje, né, chegando meia-noite, nossa aula do dia 7 de fevereiro, referente ao nosso curso de revisão geral para nossas provas, tá bom, pessoal? Um grande abraço. Então, até o nosso próximo encontro, que é amanhã, às 22h30.